Boa tarde, irmãs, boa tarde, irmãos. Mais uma vez nós estamos aqui para agradecer a Deus por essa oportunidade de fazer mais uma tarde da bênção online. Quero agradecer a Deus por tudo que Ele faz na minha vida, está fazendo e vai fazer. A fé sem a esperança não resolve nada. Temos que ter fé, crer e ter esperança. Aquele que tem fé e crê e tem esperança alcança a vitória. É o tema que eu quero trazer nessa tarde para vocês. Sobre a fé, um pouco da fé e um pouco da crença. Porque se eu tenho fé que algo vai acontecer de bom para mim, e eu não creio, não adianta. Se eu olho para uma pessoa, que a pessoa está enferma, e ela não crê, não adianta nada ela ter fé e não crer. Então, temos que ter fé e temos que crer. Amém? Que Deus abençoe a nossa tarde que abençoe a nossa tarde. Vamos só fazer uma pequena oração para dar início a esta palavra. Senhor, meu Deus, meu Pai, nesse momento, nesta hora, Senhor, eu quero te agradecer, te pedir a tua bênção por esta palavra, Pai. Coloca palavras na minha boca, que não sejam minhas palavras, mas seja a palavra do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. Eu tenho aqui alguns pontos sobre a fé. A importância da fé em nossas vidas. Eu vou citar os pontos primeiro, depois vou comentar alguma coisa sobre a fé. Nós vivemos por fé. Nós estamos firmes pela fé. Nós andamos por fé. Nós combatemos o bom combate da fé. Nós vencemos pela fé. Nós fomos justificados pela fé. Nós agradamos a Deus pela fé. Nós crescemos na fé. Nós morremos na fé. Aqui são essas palavras, está lá em 1 João, capítulo 5, no versículo 4 em diante, foi onde eu encontrei esses pontos sobre a fé. Eu quero falar um pouquinho da fé. Pela fé, Deus criou o mundo. Pela fé, Deus falou, haja luz e houve luz. Pela fé, tudo que Deus falou, aconteceu, se cumpriu. Pela sua fé, pela minha fé, que nós cremos em Jesus Cristo, nós obteremos a vitória e a bênção. Nós recebemos a cura. Agora, se nós não tivermos fé e nem crer, nada adianta, nada vai resolver. Por exemplo, nós estamos passando uns momentos de calamidade aqui na Terra. Estamos passando por momentos difíceis, muito difíceis. Isso é cumprimento da palavra. Só que aquele que ainda tem esperança em Jesus Cristo e creia nele, confia nele e tem fé que as coisas podem mudar, tem fé que tudo vai dar certo, que tudo vai correr bem. Não se apavora, não fique desesperado. Mas aquele que já perdeu a sua fé, já perdeu a sua crença, não acredita mais nas promessas, não acredita mais na palavra do profeta, do homem. Mas nós devemos ainda continuar crendo naquele que é todo-poderoso, naquele que criou a fé, naquele que fez os céus e a terra. Nós podemos não acreditar mais, nem confiar mais na palavra do homem, mas devemos continuar crendo e tendo fé e esperança na palavra de Jesus Cristo. Porque olha o que lá em 1 João está falando. 1 João 5, 1 João 5 fala assim, ó. Fala assim, 1 João 5, no 4, fala desse jeito.
porque tudo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Se nós somos nascidos de Deus, nós cremos e temos fé. Nós não estamos com fé e crendo que Jesus vai voltar, que Jesus vai buscar a sua igreja. Nós estamos tendo fé, estamos tendo esperança, mas muitos não estão tendo essa fé mais. Muitos não estão crendo mais. Muitos zombam, muitos falam, desde que meu tataravó, meu bisavó, meu avô, meu pai, minha mãe, sempre falava isso, e eu não vi nada disso acontecer. Mas a profecia está sendo cumprida. Tudo que está falado na Bíblia está se cumprindo, tudo, os sinais estão aí. Então, se nós perdemos a nossa única coisa que ainda resta, que é essa palavrinha pequena, 2 palavrinhas só. Se nós perdemos a fé em Deus e perdemos a esperança e não confiarmos mais, aí que tudo vai ficar perdido mesmo. Lá nesse mesmo capítulo de 1 João 5, no versículo 14, fala assim: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Jesus falou que tudo que pedires em meu nome, crendo, receberás. Tudo que pedir em meu nome, crendo, tendo fé, receberá. Então, aqui ele está falando. Então, nós precisamos aumentar nossa fé. Precisamos também colocar nossa fé em prática. Jairo, quando estava com a sua menina doente lá, ele teve um encontro com Jesus e pediu para que Jesus fosse lá curar a filha dele. Jesus foi lá, curou. Mas no meio do caminho, tinha uma mulher de fluxo de sangue também, que estava no meio daquela multidão. Essa mulher de sangue, ela perdeu tudo que ela tinha, gastando com a enfermidade dela. E qual era a única esperança dela? Ela ainda estava com um pouquinho de fé, estava com um pouquinho de esperança. Nos tempos de hoje, com tudo isso que está acontecendo, nós perdemos a fé, perdemos a esperança, perdemos o ânimo, perdemos tudo. Já aconteceu tanta coisa na minha vida, já perdi tanta coisa, já aconteceu isso. Eu não tenho mais fé em nada, não creio mais em nada. Eu penso até em morrer, né? Mas aquela mulher lutou, batalhou, correu atrás de todos os recursos. E quando ela viu e soube que Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus, fazia milagres e prodígios, estava passando por aí, ela não pensou 2 vezes. Ela foi no meio da multidão e foi lá e ela somente falou assim: se somente eu tocar na orla de Jesus, eu serei curada. Olha, isso daí é fé. Isso é fé que ela colocou em prática. Ela teve fé e creu, não quis saber de nada, não quis saber da situação difícil, da multidão, nem nada. Ela só apenas falou: se eu somente tocar na orla de Jesus, eu serei curada. Toque você também, aonde você estiver, aonde você está ouvindo essa palavra. Se a sua fé minou, se a sua fé acabou, se você está desanimada, se você não crê mais, não perca a esperança, não perca a sua fé. Crê que Jesus Cristo é o mesmo de ontem, hoje e de amanhã. Ele ainda está aqui. Ele está fazendo maravilhas e vai fazer na minha vida e na sua vida. Basta você crer. A palavra de Deus fala que quem crê verá a glória de Deus. Aquele que não crê e não confia é como se fosse uma onda do mar que está duvidando. Então, nós não devemos duvidar de maneira nenhuma do poder de Deus. Não devemos, porque Ele é todo-poderoso. Ele é um Deus que Ele salva, Ele liberta, Ele cura, Ele transforma, Ele renova. Tudo, Ele é tudo. Basta você ter fé, crer e confiar. E esperança. Vamos ter fé, vamos ter esperança.
Em Hebreus, todo mundo sabe que Hebreus fala muito da fé. E aqui fala a natureza da fé, exemplos da fé e tirados do Velho Testamento. O primeiro versículo que fala em Hebreus, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê. A fé é uma coisa que nós não vê. A gente espera, a gente confia, mas a gente não vê. No versículo 6 fala, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Tá vendo? Tá bem claro aqui, ó. Ora, a fé, sem fé, é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia. Tá vendo? A fé está junto com crer e com a esperança. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, aquele que buscam a palavra de Deus e que cumpre os seus mandamentos, que nem está escrito lá em João 5, 4, também fala sobre isso, né? Que todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus, e todos aqueles que amam ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. E nisso conhecemos que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Tá vendo? Então nós temos que crer, confiar em Deus, ter fé e guardar os seus mandamentos. Que aí assim você receberá a vitória. Assim você receberá milagres. Então, você tem que pôr sua fé em prática. Não basta só você ter fé e não exercitar a sua fé. Pôr a sua fé em prática. E a palavra de Deus fala que Deus falou, haja luz, né? Ele falou, haja luz e houve. Quantas vezes eu já orei para Deus, para a chuva parar, para me poder atravessar a avenida, a rua e chegar em casa. Aí Deus sempre me ouviu. A chuva parou, quando eu cheguei em casa, a chuva continuou. Falei, Senhor, deixa eu chegar pelo menos até em casa. Às vezes eu falava, eu saía com o Miguel no médico, né? Miguel, poxa vida, você acabou de falar e aconteceu. Coisas pequenas que eu falava e acontecia. Então, a gente tem que exercitar a nossa fé. A nossa fé não pode ficar morta. Nós temos que exercitar. Por exemplo, nós temos que exercitar e pôr em prática. Hoje, a tarde da bênção vai ser uma bênção. Está sendo uma bênção. Hoje, você que está aí do meu lado, escutando esta palavra, eu profetizo pela fé que você vai ser recuperado das suas energias, que você vai ser curado da sua enfermidade, que você vai ter mais ânimo, que você vai se renovar, que Deus vai te restaurar, vai te libertar. Pela minha fé, e pela minha crença e pela sua fé e por essa palavra que foi ministrada nessa tarde, creia somente que você vai receber a sua bênção e a sua vitória, em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos orar que a hora já se foi, o vídeo vai ficar muito grande, não dá para me falar mais. Então vamos orar, para que Deus aumente a sua fé e a minha. Deus de poder, Deus de glórias, abençoe a todos que estão nesse momento ouvindo esta palavra. Que isso venha, Senhor amado, Jesus querido, pela minha fé, acrescentar a fé dessa irmã, desse irmão, e abençoar eles, que eles possam crer, possam confiar e ter esperança, Pai. Em nome de Jesus, abençoe a todos nesta tarde. Amém e amém. Eu agradeço a Deus por eu existir, por Ele ter me escolhido para estar aqui, ministrando a palavra do Senhor. Tenha fé, creia, somente creia. Amém? Fica na paz do Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus.